aqui nesse ponto da história da igreja, você vê o cristianismo em contato com a cultura grega, especialmente no aspecto intelectual filosófico. É um choque para os dois. É um choque para os dois. Ao longo da história eclesiástica, tentaram casar os dois. Tentaram casar a filosofia com o cristianismo. Deu certo? Vocês acham? Complicou muito. Gente, foi muito complicado. Essa questão que a gente vê hoje, até hoje presente, desde o século II. Desde o século II, com os pais apostólicos, que são os primeiros pais da igreja. Os pais apostólicos são 8. E são 8 teólogos, ou escritos teológicos, presentes produzidos no segundo século só. São os pais apostólicos. Terceiro século já não é pais apostólicos. Pais apostólicos são 8. E viveram, ou foram produzidos no século VIII. Pais apostólicos não são só pessoas, são documentos também. Mas essa de pai documento de pai. Paciência, é assim e ponto. São 8. Então, esses documentos e pessoas do século II, é interessante observar que eles ensinam, talvez com uma exceção, que é a epístola a Diogneto, que é a única exceção talvez, eles ensinam abertamente a salvação pelas obras. No século II. Paulo ainda estava esfriando no túmulo. A epístola aos Romanos ainda estava com a tinta fresca. Ainda. Efésios estava com a tinta fresquinha. Mas já no século II, ensinam salvação pela virtude, pelos sacramentos, batismo, ceia e tudo mais. E a salvação pela fé somente é esquecida. No século II. E é só enfatizada novamente séculos depois. Então é assustador isso. Agora, por que isso aconteceu? Isso aconteceu, essa ênfase na virtude como um fator soteriológico, um fator que tem poder salvífico. Isso aconteceu por causa de uma tentativa de casamento entre a filosofia e o cristianismo. Especialmente uma das filosofias mencionadas aqui, que é o estoicismo. Quando os irmãos conheceram o estoicismo, os irmãos falam assim, isso é cristianismo. Isso é lindo. O estoicismo é lindo. Você olha e fala, eu quero ser isso aqui. É lindo demais. Aliás, atualmente, uma das filosofias que tem ressuscitado com toda a força e vigor nos dias atuais é o estoicismo. Um livro estoico produzido pelo imperador Marco Aurélio. Marco Aurélio era um imperador romano do século II. Ele era estoico. Ele produziu um livro chamado Meditações. Esse livro ele escreveu para ele. É a Bíblia dele para ele mesmo. Como muitos fazem, né? Escrevem, criam verdades para viverem de acordo com elas ao seu bel prazer. Marco Aurélio escreveu esse livro, Meditações. Ele é um estoico. Como aquele grupo mencionado aqui, que vimos aqui no texto falando sobre os estoicos e os epicureus. Esse livro, se os irmãos procurarem na internet, verão que esse livro hoje é um dos livros mais vendidos hoje. É um best-seller hoje, no século XXI. Marco Aurélio já era rico quando era imperador. Hoje ele é o que? Ele é de royalties. Ia ser talvez o escritor mais rico do planeta. Porque todo mundo está atrás desse livro, porque é um livro que ensina a viver. E ensina a viver do ponto de vista estoico. E é linda a vida proposta pelo estoicismo. É linda. O apóstolo Paulo se deparou com esses homens e falou com eles. E quando estudamos e vemos a beleza do estoicismo, e até do epicurismo também, nós olhamos e dizemos, olha, dá para juntar um pouquinho o cristianismo com isso. Dá para. E aí faz o casamento. E o que acontece? O pai é bonito, a mãe é bonita e o filho é feio. O que acontece? O pai bonito, a mãe bonita e 3 filhas feinhas. É o que acontece. Né? Vocês têm exemplos disso que eu não vou mencionar agora. Mas é algo que sempre acontece. Por isso Tertuliano de Cartago, no comecinho do século III, Tertuliano de Cartago falou assim, olha, o que Jerusalém tem que ver com Atenas? O que ele quer dizer com isso? O que a palavra de Deus tem que ver com a filosofia grega? Nada. Ele fala assim, olha, esse cara era muito bom, Tertuliano de Cartago. Ele fala assim, olha, o nosso ensino
procede do pórtico de Salomão e não do pórtico pintado. O que significa isso? O pórtico de Salomão era onde os primeiros cristãos se reuniam, em Jerusalém. O pórtico pintado era onde os estoicos se reuniam, em Atenas. O pórtico pintado é a estoa. Pórtico em grego é estoa. Os seguidores de Zenão de Cício, que é o fundador do estoicismo, se reuniam no pórtico de Atenas, no pórtico pintado, na estoa. Por isso receberam o nome de estoicos. Então, Tertuliano de Cartago tinha uma sacada boa. Falou assim, olha, o nosso ensino não vem do pórtico pintado. O nosso ensino vem do pórtico de Salomão. Nós não temos nada que ver com Atenas. A nossa cidade é Jerusalém. Muito legal isso tudo. Ele percebeu o perigo da filosofia quando se aproximava muito do cristianismo. E hoje é igual. Hoje é igual. Se você tentar conciliar filosofia evolucionista com cristianismo, o que vai nascer? Filho feio. Tenta unir cristianismo com marxismo. Filho feio. O cristianismo tem que andar de forma independente. Ele tem que ser solteiro. O cristianismo tem que ser celibatário. Não tem que casar com ninguém. Ele sozinho caminhar, ensinando a verdade a partir de Jerusalém. Sem contato com outras cidades. O cristianismo, Jerusalém não tem nada que ver com Atenas, não tem nada que ver com Meca, não tem nada que ver com Roma, não tem nada que ver com Brasília também. Graças a Deus.